Eu levo a sério, mas você disfarça. Olha com o microfone aqui. Você me desabeceu nessa de horror. Só no gingado. E me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0-0, eu quero 1-1. Todo mundo batendo palma. Sei lá o que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão, dragão. Mais fácil. Fala, apicultores! Tudo belezinha com vocês? Meu nome é o Biratã Rodrigues e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Apicultura, o canal que defende a causa literária e valoriza a literatura. Sejam mais uma vez bem-vindos. Desde já eu deixo um abraço a todos aqueles que curtem os vídeos, os conteúdos deste canal. Para quem quiser conversar comigo, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp logo de antemão. Para quem quiser falar comigo, não sei se vocês perceberam, mas a qualidade do áudio está superior, graças a Deus. Graças a Deus. E então nós vamos gravar com esta qualidade de áudio daqui para frente. A qualidade do vídeo vai permanecer a mesma, mas o importante é que nós mantenhamos a nossa linearidade dos conteúdos. Então, sem mais delongas, vamos continuar lendo o livro A Jornada do escritor Christoph Vogler. Então vamos lá, pessoal, deixa eu desabilitar a câmera. Quem quiser conversar comigo, deixa só um minutinho, peraí, pronto. Quem quiser conversar comigo, pessoal, basta mandar mensagem através do WhatsApp 999820768, repetindo, 999820768, ou então mandar mensagem através do e-mail rodriguesubiratã788@gmail.com. rodriguesubiratã788@gmail.com. Então, belezinha, pessoal, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos para o vídeo, pessoal. Recusa do chamado. Hoje eu tô com vontade. Estágio 3. Recusa do chamado. Você não foi feita para isso, Joan. E sabe disso. Tudo por uma esmeralda. Roteiro de Diane Thomas. Agora vamos para a leitura. Agora, o problema do herói é como responder ao chamado à aventura. Coloque-se na pele dele e verá que é uma passagem difícil. Pedem para que você diga sim ao desconhecido, a uma aventura que será empolgante, mas também perigosa e que pode até mesmo ameaçar sua vida. Não seria uma aventura real se não fosse assim. Você está no limiar do medo, e uma reação compreensível seria hesitar ou até mesmo recusar o chamado, ao menos temporariamente. Reúna seus aí tem um textinho aqui, pessoal. Reúna seus equipamentos, camarada buscador. Comece a pensar nos perigos possíveis e reflita sobre desastres passados. O espectro do desconhecido perambula entre nós, impedindo o nosso avanço para além do limiar. Alguns de nós recusam a missão, alguns hesitam, alguns são puxados pelas famílias que temem pela nossa vida e não querem que partamos. Pessoal, me dá só um segundinho, deixa eu ajeitar aqui as coisas para evitar certos desastres, beleza? Só um minutinho, peraí. Beleza, vamos continuar. Partamos. Você ouve as pessoas murmurarem que a jornada é imprudente, fadada ao fracasso desde o início. Sente o medo atrapalhar a respiração e fazer o coração acelerar. Vai ficar mesmo na tribo e deixar que outros arrisquem o pescoço na missão? Você foi feito para ser um buscador? Isso aqui é um texto, muito provavelmente esse texto deve ser do autor Joseph Campbell, que é As Mil Faces do Herói. Mas vamos continuar aqui. Essa parada na estrada, antes de a jornada realmente começar, tem uma função dramática importante ao sinalizar para o público que a aventura é arriscada. Não é uma missão frívola, mas uma aposta cheia de perigo e com preço alto, na qual o herói pode perder uma fortuna ou a vida. A pausa para ponderar as consequências transforma o compromisso com a aventura numa escolha real na qual o herói, após esse período de hesitação ou recusa, tomará coragem para arriscar a vida frente à possibilidade de alcançar a meta. Ela também força o herói a examinar a missão com cautela e,
talvez redefinir seus objetivos. Então, gente, como foi dito no vídeo passado, não é assim de cara que o herói, deixa eu especificar aqui, gente, o herói nem sempre é aquele cara dotado de super poderes, ou heroína, Mulher Maravilha, seja lá quem for. Quando o Christopher Vogler está se referindo aqui ao herói, está se referindo ao protagonista, ao personagem principal da narrativa que você está escrevendo, levando em consideração que nem sempre ele vai aceitar assim de cara, nem sempre ele vai aceitar de cara o chamado à aventura. Geralmente ele precisa de um empurrãozinho, ele precisa de um estímulo para entrar no mundo especial e começar a sua jornada como herói, como parte importante da narrativa. Vamos aqui para outro tópico, esquiva. No início, é natural que os heróis reajam tentando evitar a aventura. Até mesmo Cristo, no jardim de Getsemane, na noite da crucificação, pediu: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Ele estava simplesmente verificando se havia alguma maneira de evitar o suplício. Essa viagem seria realmente necessária? Mesmo o mais heróico dos heróis do cinema às vezes hesita, expressa relutância ou recusa de forma direta o chamado. Rambo, Rocky e vários personagens de John Wayne viraram as costas para a aventura oferecida num primeiro momento. Um dos motivos comuns para a recusa é uma experiência passada. Os heróis alegam ser veteranos de aventuras passadas que lhes ensinaram como são todas essas incursões, que ninguém irá metê-los novamente no mesmo tipo de enrascada. O protesto continua até a recusa do herói ser superada, seja por alguma motivação maior, como a morte ou o sequestro de um amigo ou parente, que aumenta os riscos, ou pelo gosto inato do herói por aventuras ou sensação de honra. Detetives e amantes podem recusar o chamado num primeiro momento, recorrendo a experiências que os deixam mais tristes, mas mais sábios também. Há um charme no herói que supera a relutância, e quanto mais ferrenha a recusa, mais o público se diverte ao vê-la vencido, porque isso aumenta as nossas expectativas, pessoal. A verdade é isso. Quanto mais o herói, o protagonista da história, se recusa ao chamado aventura, a entrar no mundo especial, maior vai se tornando o nosso libido, o nosso desejo para que aquele personagem, de fato, assuma, tome uma posição, tome uma atitude na vida. Vamos para outro tópico. Desculpas. Os heróis em geral recusam o chamado ao apresentar uma longa lista de desculpas esfarrapadas, numa tentativa óbvia de atrasar o enfrentamento do destino inevitável. Eles dizem que aceitaram a aventura se não fosse por uma série urgente de compromissos. Esses são impedimentos temporários, em geral superados pela urgência da missão. Recusa persistente leva à tragédia. Uma recusa do chamado insistente pode ser desastrosa. Na Bíblia, a mulher de Ló é transformada num pilar de sal ao recusar o chamado de Deus para deixar a casa em Sodoma e nunca olhar para trás. Olhar para trás, insistir no passado e negar a realidade são formas de recusa. A negação contínua de um chamado superior é uma das marcas do herói trágico. No início de Rio Vermelho, Tom Danson recusa o chamado para uma aventura do coração. E aí começa sua queda para a ruína quase certa. Continua a recusar os chamados para abrir seu coração e entra no caminho do herói trágico. Somente quando finalmente aceita o chamado no terceiro ato, ele é redimido e poupado do destino do herói trágico. Agora vamos para outro tópico aqui, pessoal. Chamados conflitantes. Na verdade, Tom Danson enfrenta dois chamados à aventura de uma vez. O chamado à aventura amorosa vem de sua amada, mas ele responde ao chamado do seu ego masculino, que lhe diz para partir sozinho no caminho do machão. Às vezes, os heróis precisam escolher entre chamados conflitantes em diferentes níveis da aventura. A recusa do chamado é um tempo para articular as escolhas difíceis do herói. Outro tópico, pessoal, recusas positivas. A recusa do chamado em geral é um momento negativo no avanço do herói.
Um momento perigoso no qual a aventura pode se desencaminhar ou nunca decolar. No entanto, existem alguns casos especiais em que recusar o chamado é um movimento sábio e positivo por parte do herói. Quando o chamado é uma tentação para o mal ou convocações para o desastre, o herói inteligente o rejeitará. Os três porquinhos sabiamente recusam-se a abrir a porta frente aos argumentos poderosos do lobo mau. Em A Morte Lhe Cai Bem, o personagem de Bruce Willis recebe vários e fortes chamados para tomar uma porção mágica de imortalidade. Apesar da abordagem sedutora de Isabella Rossellini, ele recusa o chamado e salva sua alma. Artista como herói. Gente, eu tô lendo aqui, eu tô tentando prestar atenção ao máximo para poder fazer comentários aqui. Mas quando der, sempre que der, eu faço comentários. É porque às vezes o texto é tão alto. Olha o meu pretexto, olha só. Querendo desdobrar vocês. Às vezes o texto é tão autoexplicativo que nem necessita de interpretação. É só ler e entender. Quem entender, entendeu. Quem não entender, não entendeu. A artista como herói. Outro caso especial no qual a recusa do chamado pode ser positiva é aquela do artista como herói. Nós, escritores, poetas, pintores e músicos, enfrentamos chamados difíceis, contraditórios. Precisamos ficar totalmente imersos no mundo para encontrar o material de nossa arte. Porém, às vezes também precisamos nos retirar do mundo, seguir sozinhos para fazer arte de fato. Aqui o Christoph Vogler está falando sobre a gente viver a nossa vida e partir de experiências próprias, não depender sempre de segundos e terceiros. Tá, pessoal? É o que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer exatamente isso. Como muitos heróis de histórias, recebemos chamados conflitantes. Um do mundo externo, outro do nosso íntimo. E precisamos escolher ou assumir compromissos. Para aceitar o chamado maior de nos expressar, nós, artistas, talvez tenhamos de recusar o chamado daquilo que Joseph Campbell chama de carinhos sedutores do mundo. Não é? Inclusive, o autor está sendo muito esperto porque esses termos até são bíblicos, né? Os banquetes que o mundo oferece. Continuando o texto, quando você estiver pronto para empreender uma grande aventura, o mundo comum o saberá de alguma forma e se prenderá a você. Cantará sua música mais doce e persistente, como as sereias que tentam atrair Odisseu e sua tripulação para as rochas. Incontáveis distrações procurarão tirá-lo da trilha quando você começar a trabalhar. Odisseu precisou tampar os ouvidos dos homens com cera para que eles não fossem atraídos para as rochas pelo canto fascinante das sereias. No entanto, Odisseu primeiro fez seus homens o amarrarem ao mastro para que ele pudesse ouvir as sereias, mas não fosse capaz de levar o navio ao perigo. Os artistas, às vezes, passam a vida inteira como Odisseu, amarrados ao mastro. Gente, isso aqui está parecendo até uma pregação expositiva. Tô passando a achar que esse livro aqui é de teologia. Mas é brincadeira, viu, gente? É muito interessante o que a gente está lendo aqui. Mas não fosse capaz de levar o navio ao perigo. Os artistas, às vezes, passam a vida inteira como Odisseu, amarrados ao mastro, com todos os sentidos, vivenciando de forma profunda a canção da vida, mas também atados voluntariamente à embarcação de sua arte. Recusam o chamado poderoso do mundo para seguir o chamado mais amplo da expressão artística. Agora vamos para outro tópico: heróis voluntários. Enquanto muitos heróis expressam medo, relutância ou recusa nesse estágio, outros não hesitam ou não dão voz a qualquer medo. Trata-se dos heróis voluntários, que aceitaram ou mesmo procuraram o chamado à aventura. Prope os chama de buscadores, em oposição aos heróis vítimas. Contudo, o medo e a dúvida representados pela recusa do chamado encontrarão expressão mesmo nas histórias de heróis voluntários. Outros personagens manifestarão medo, alertando o herói e o público daquilo que pode acontecer na estrada adiante.
Um herói voluntário como John Dunbar, de Dança com Lobos, pode ter superado o medo da morte. Ele já havia buscado a morte na primeira sequência do filme, quando partiu numa cavalgada suicida na frente dos rifles dos rebeldes e milagrosamente foi poupado. Ele vai atrás da aventura do Oeste voluntariamente, sem recusa ou relutância. Porém, o perigo e a aridez da pradaria são apresentados ao público por meio do fardo de outros personagens que representam a recusa do chamado. Um é o oficial do exército, louco e patético, que entrega a Dunbar suas ordens rabiscadas, o que mostra um possível destino para Dunbar. A fronteira é tão estranha e desafiadora que consegue enlouquecer algumas pessoas. O oficial não conseguiu aceitar a realidade desse mundo. Retirou-se à negação e à fantasia e recusou o chamado da fronteira, dando um tiro em si mesmo. O outro personagem que carrega a energia da recusa é o carroceiro esfarrapado que escolta Dunbar até o posto abandonado. Ele não expressa nada além de medo do medo dos índios e da pradaria, e quer que Dunbar recuse o chamado, abandone sua empresa e volte à civilização. O carroceiro termina sendo brutalmente assassinado pelos índios, revelando ao público outro possível destino para Dunbar. Embora não haja recusa do herói, o perigo da aventura é reconhecido e dramatizado por outros personagens. É verdade, gente. Às vezes não é nem o protagonista que se recusa, mas são os outros personagens que servem como pedras no caminho, pedra no sapato, para impedir ele de recusar o chamado, a aventura. Vamos lá para Guardiões do Limiar. Os heróis que superam o medo e embarcam numa aventura ainda podem ser testados por figuras poderosas que erguem a flâmula do medo e da dúvida, questionando o próprio mérito do herói de estar no jogo. São os Guardiões do Limiar, que bloqueiam os heróis antes mesmo que a aventura comece. Em Tudo por uma Esmeralda, Joan Wilder aceita o chamado e fica totalmente comprometida com a aventura em nome de sua irmã, sequestrada na Colômbia. No entanto, o momento de medo, o estágio da recusa, ainda é reconhecido de forma elaborada numa cena com sua agente, que veste a máscara temerosa de um guardião do limiar. Mulher durona e cáustica, ela enfatiza com veemência os perigos da aventura e tenta dissuadir Joan. Como uma bruxa jogando uma maldição, ela declara que Joan não é feita para a tarefa de ser uma heroína. Joan até concorda com ela, mas é motivada pelo risco que corre sua irmã. Então, compromete-se com a aventura. Embora a própria Joan não recuse o chamado, o medo, a dúvida e o perigo ainda ficam claros para o público. A agente de Joan demonstra como um personagem pode trocar de máscara para manifestar aspectos de mais de um arquétipo. Lembra, pessoal? É o que nós vimos no livro 1. Nem sempre um personagem ele segue, não quer dizer que sempre ele vai seguir aquele mesmo arquétipo, aquele mesmo modelo de comportamento. Às vezes o herói pode usar o arquétipo de mentor, pode usar o arquétipo da sombra, do camaleão, certo? Do pícaro, e por aí vai. Vamos continuar aqui. Em primeiro lugar, ela aparece como uma mentora. Lembra do que nós vimos nas aulas nos vídeos passados? O mentor, o velho sábio, o instrutor, o tutor, o professor, o velho sábio, a velha sábia, o ancião, o eremita. Vamos lá. Em primeiro lugar, ela aparece como uma mentora e amiga de Joan, uma aliada em sua profissão e nas relações com os homens. Porém, essa mentora transforma-se num guardião do limiar ferino, bloqueando o caminho para a aventura com avisos severos. É como a mãe superprotetora, que não permite que a filha aprenda por seus próprios erros. Sua função nesse momento é testar o compromisso com a aventura. Essa personagem assume outra função importante, apresentando uma questão dramática para o público.
Joan é realmente heróica o bastante para enfrentar e sobreviver à aventura? É uma pergunta. Essa dúvida é mais interessante do que saber que a heroína poderá enfrentar qualquer situação. As questões criam suspense emocional para o público, que observa o avanço do herói com a incerteza pairando no fundo da mente. A recusa do chamado com frequência serve para levantar essas dúvidas. Geralmente a gente se pergunta, principalmente quando você está lendo um livro ou assistindo um filme no cinema ou em casa, você se pergunta, meu Deus, por que que fulano ainda não foi enfrentar o vilão? Por que fulano não se mobilizou para ajudar? Por que fulano não ajudou o ciclano? Por que fulano não foi até lá e resolveu aquele problema? Né? A gente se faz essas perguntas porque a gente se sente frustrado com o herói, com o protagonista. Certo? Mas isso é para mostrar que até os heróis têm vulnerabilidades, têm defeitos, têm vulnerabilidades. Até errei a palavra aqui. Não é incomum para um mentor trocar de máscara e assumir a função de um guardião do limiar. Pera aí, gente, tá passando um carro aqui. Deixa eu cantar uma música aqui. Pirulito que bate, bate. Pirulito que já bateu. Quem bate, quem... Sei lá como é a música. Pirulito que bate, bate. Pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela. Quem gosta dela sou eu. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me desabeceu nessa de horror e me mete ao frio que vem lá dos... Pronto, passou, gente. Gente, eu acho chato esses carros que passam, esses carros propaganda que passam por aqui, viu? Me desculpem, viu? Mas, infelizmente, eu não tenho estúdio. Quando eu tiver estúdio, aí ninguém vai passar por esse constrangimento. Mas quem manda na rua não sou eu. Acho que ninguém manda na rua, nem o prefeito que tanto se mostra complacente e filantrópico. Vamos continuar aqui. Não é incomum para um mentor trocar de máscara e assumir a função de um guardião do limiar. Alguns mentores guiam o herói para mais adiante na aventura. Outros bloqueiam o caminho do herói numa aventura que a sociedade talvez não aprove. Um caminho ilícito, imprudente ou perigoso. Esse mentor guardião do limiar incorpora de forma latente a sociedade ou a cultura, aconselhando o herói a não sair das fronteiras aceitáveis. Em um tira da pesada, o chefe da polícia de Detroit fica no caminho do personagem de Ed Murphy, ordenando que ele largue o caso e traça uma linha que Murphy não deve cruzar. É claro que Murphy cruza essa linha imediatamente. Vamos lá para outro tópico, a porta secreta. É inevitável que heróis violem os limites estabelecidos pelos mentores ou guardiões do limiar, pelo que podemos chamar de lei da porta secreta. Quando a Bela, em A Bela e a Fera, descobre que pode circular à vontade pelo castelo da Fera, exceto por uma porta que nunca deverá abrir, sabemos que ela será impelida a entrar no cômodo secreto em algum momento. Quando dizem a Pandora que não se pode abrir a caixa, ela não descansa até dar uma olhadinha lá dentro. Se for dito a Psique que ela jamais terá permissão para olhar para seu amante, Cupido, certamente ela encontrará uma maneira de olhá-lo. Essas histórias são símbolos da curiosidade humana, a pulsão poderosa de conhecer todas as coisas ocultas, todos os segredos. Gente, isso aqui é psicologia, viu? O Christoph Vogler, muito provavelmente, ele estudou Freud e Jung também. Então, o cara merece aplausos por isso. Vamos lá, o Mágico de Oz. Dorothy foge de casa e chega até a carroça do adivinho professor Marvel, um velho sábio, cuja função, naquela aparição, é bloquear a travessia do limiar de uma jornada perigosa. Nesse momento, Dorothy é uma heroína voluntária, e cabe ao professor explicar os riscos da entrada para o público. Com um pouco de mágica xamânica, ele a convence a voltar para casa. Por ora, ele a persuade a recusar o chamado. Porém, na verdade, o professor Marvel está apresentando um chamado maior para ir para casa, fazer as pazes com a energia feminina conflituosa, reintegrar-se ao amor
de tia Anne e lidar com seus sentimentos, em vez de escapar deles. Embora Dorothy recuse por ora, forças poderosas foram postas em movimento em sua vida. Ela descobre que aquele poder aterrador do tornado, um símbolo dos sentimentos que ela alimentara, levou seus entes queridos e aliados para o porão, fora do alcance. Ninguém consegue ouvi-la. Ela fica sozinha, exceto por Totó, sua intuição. Como muitos heróis, ela descobre que, uma vez iniciada a jornada, nunca será capaz de devolver as coisas a seu estado original. Por fim, a recusa é inútil. Já havia derrubado algumas pontes atrás de si e agora precisará encarar as consequências de ter dado o primeiro passo na entrada dos heróis. Dorothy refugia-se na casa vazia, o símbolo de sonho comum para uma estrutura de personalidade antiga. Mas as forças torvelinhantes da mudança que ela mesma agitou chegam arrebatando-a, e nenhuma estrutura pode protegê-la de seu poder incrível. Aí vamos aqui para o que o autor quer dizer com isso. A recusa pode ser um momento sutil. Talvez apenas uma palavra ou duas de hesitação entre receber e aceitar um chamado. Com frequência, vários estágios da jornada podem ser combinados em uma única cena. Os folcloristas chamam isso de condensação. A recusa pode ser um passo único perto do início da jornada, ou ser encontrada em cada ponto do caminho dependendo da natureza do herói. A recusa do chamado talvez seja uma oportunidade de redirecionar o foco da aventura. Uma aventura assumida de forma despreocupada ou para escapar de alguma consequência desagradável pode ser empurrada para uma aventura mais profunda do espírito. Um herói hesita no limiar para vivenciar o medo, para deixar que o público conheça o tamanho descomunal dos desafios que seguirão. Porém, no fim das contas, o medo é superado ou deixado de lado, não raro com a ajuda de forças sábias, protetoras ou de presentes mágicos, representando a energia do próximo estágio, o encontro com o mentor. Agora vamos para as perguntas. Gente, essas perguntas são muito importantes. Que é o chamado aventura e a recusa do chamado aventura. Primeiro, como o herói recusa o chamado em atração fatal? Em uma linda mulher, em uma equipe muito especial, a recusa do chamado ou a relutância é um estágio necessário para toda a história, para todo herói. O que é que ele está querendo dizer com isso? Que tem que haver um sistema de compensação. Tem que haver uma recompensa, um tesouro, um diamante, uma pessoa que foi sequestrada da família. Tem que haver uma recompensa. Ou simplesmente sair daquele mundo e voltar para o mundo real. Alice no País das Maravilhas é o meu exemplo favorito, porque é o melhor conto infantil que eu já li. E a Alice, ela não entende como aquele mundo, o mundo especial, segundo a ótica do Christopher Vogler, o mundo sobrenatural, onde as leis da física, da gravidade, não reinam, onde tudo é embaraçado, tudo é fora de ordem. E Alice, ela não entende nada do que acontece por lá, e ela chega a assombrar-se com aquele mundo, porque ela não entende a ordem dos fatores, a ponto de ela desejar retornar do sonho dela. Então, o herói, ele é natural recusar o chamado. Nós também, na vida real, fazendo uma aplicação prática, nós também costumamos recusar o chamado à aventura. Todos nós somos chamados para viver uma aventura. E quando eu falo viver uma aventura, não é escalar o Monte Everest, não é você andar a pé 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, não é você carregar uma pedra nas costas de uma cidade a outra. Eu me refiro a você viver intensamente. Nós somos chamados todos os dias a viver intensamente. Eu não estou querendo fazer desse meu discurso uma pregação, mas eu sei, está parecendo um sermão religioso. Mas enfim. Segunda pergunta. Quais os temores dos heróis de sua história? Quais são os medos falsos ou a paranoia? Quais são os medos reais? Como são expressados?
Terceiro, de que maneira eles recusam os chamados à aventura? E quais são as consequências da recusa? Quarta pergunta, se os protagonistas são heróis voluntários, existem personagens ou forças que deixam os perigos claros para a audiência? Quinta pergunta, você recusou chamados à aventura? Sua vida seria diferente se os tivesse aceitado? Interessante, essa pergunta pode ser colocada em aplicação prática, tanto na vida real quanto na própria teoria que é de escrever livros, de escrita criativa. Isso pode ser vivenciado tanto na ficção quanto na realidade. Sexta e última pergunta, você já aceitou chamados à aventura que desejaria ter recusado? Repetindo, você já aceitou chamados à aventura que desejaria ter recusado? Então é bom refletir sobre essas coisas, tá bom, pessoal? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço desde já pela sua doce querida companhia. Muito obrigado de coração. Quem quiser conversar comigo, está à disposição. Os meus contatos estão à sua disposição. Quem quiser conversar comigo, basta mandar mensagem através do WhatsApp 999820768. Repetindo, 999820768. Ou então, mandar mensagem através do e-mail, que é rodriguesubiratã788@gmail.com. rodriguesubiratã788@gmail.com. Então, pessoal, nós vamos deixar o próximo tópico para o próximo vídeo. Queria agradecer desde já a todos vocês. Desculpem aí pelos imprevistos, mas faz parte da realidade, certo? Muito obrigado desde já e até o próximo vídeo.